Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Acho que foi em 2021 eu resenhei um romance policial canadense chamado Still Life, Natureza Morta, mas eu não sei se foi traduzido para português, da Louise Penny, que era o primeiro livro onde aparecia o inspetor-chefe Armand Gamache, lá da polícia de Quebec, que é uma província francesa onde eles falam, canadense, onde eles falam mais francês, né? Mas no mundo em que eles vivem lá, eles estão na fronteira entre a comunidade inglesa e a comunidade francofalante, que não são assim tão pacificamente integradas no Canadá. Existem 18 novelas dessa aí, e aí eu soube que em 2022 a Amazon fez uma série de 8 episódios, no qual 4 histórias foram filmadas. No Brasil, estreou no streaming lá da HBO Max, porque não sei. É uma série assim que tem o Gamache, é o Alfred Molina, né? Ele é sempre confiável, é um bom ator, geralmente papel secundário ele faz, mas ele é um grande ator. E aí ele pega bem o Gamache, porque o Gamache é um inspetor sagaz, mas ele é muito gentil e o olhar dele, do ator, está muito bom. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Estruturalmente a série funciona assim: são 4 histórias, são 4 crimes, né, 4 casos que serão resolvidos em 2 episódios, tá? Só que existe, e aí é uma coisa que foge das novelas, né, dos romances, existe um fio condutor que vai dialogar diretamente com uma questão muito forte no Canadá atualmente, que é a questão dos povos indígenas, povos originários, como que é que se chama? Parece que existem umas 10 tribos, 10 povos originários do Canadá, e que tem uma história de assassinatos, aquela história do passado colonial, né? E hoje em dia um passado de rusgas com a polícia, maltratamento com a polícia, pela polícia. Um monte de gente dessas etnias desaparecem, especialmente mulheres, e ninguém procura. Então, nessa série eles vão discutir, nesse caso que vai perpassar os 8 episódios, uma história de uma moça que desapareceu e o Gamache se compromete a achá-la. Tá? E aí então você vai ter desdobramentos, por exemplo, uma das policiais que trabalha com o Gamache, ela de descendência indígena, ou ela tem ascendência indígena, né, melhor dizendo, e não sabe nada sobre. E aí você vai ter, por exemplo, na cidadezinha de Three Pines, um centro que é comandado por uma indígena, isso no livro também não tem. Enfim, eles vão tomar liberdades para discutir esse problema dos indígenas assassinados na escola. Vai ter um dos crimes da semana, um dos crimes dos 2 episódios, que inclusive vai tratar disso, né? É uma escola, uma ex-escola lá, onde ficavam cadáveres. Isso ressoa muito na história recente do Canadá. Então você tem essa parte social e você tem os da semana, crimes da semana. O Gamache, nesse mundo aí, ele vai parar em Three Pines, que é uma aldeia com uma taxa de homicídios assim digna de, sei lá, Baixada Fluminense, de tão que tem cadáver ali. Né? É tipo Midsommar Murders. Na verdade, tem bastante a ver com essas séries. Ele vai acabar, né, investigando crimes nessa aldeiazinha, justamente meio como uma punição, porque ele se mete para investigar o problema dessa moça indígena desaparecida, tá? Que é essa história macro que eu falei. E aí, ao longo dos episódios, de cada 8 episódios, eu falei, 4 casos, você vai ter aquelas coisas assim, alguém morre eletrocutado na frente de todo mundo, é aquela história, né? São casos mirabolantes em que um grande detetive precisa atuar. Então é uma mistura de Poirot, né, de Agatha Christie com Midsommar Murders, e aí um bocadinho de toque social com essa macro trama dos indígenas, tá? Das pessoas, dos povos originários. Existem alguns, um ou outro fator, assim, que, por exemplo, como você vai ter dentro da aldeia de Three Pines, né, os Três Pinheiros, uma
Tem o Gabri lá, quer dizer, os donos gays do bistrô, a poetisa que tem o ganso, sempre eles vão ser suspeitos dos crimes, mas é claro que a gente sabe que eles nunca vão ser culpados, porque a gente logo percebe, a Mirna, dona da livraria, a gente logo percebe que essas pessoas são assim a população exótica, a fauna exótica daquela aldeia, né? Então nessa parte eu ficava, claro, eles não vão ser. Aí então não fica às vezes tão difícil de você achar quem que é o culpado em alguns dos episódios, né? Teve uma que a hora que uma moça, ela fez uma pergunta, quando foi com, fulano morreu, não sei o que, ela começou a falar umas coisas, fez umas 2, 3 perguntas ou afirmações, eu falei, tá, ela é assassina porque ela não poderia ter sabido isso, que não foi falado, blá, blá, blá. Até porque eu sabia que o resto das pessoas não seria, né, porque os assassinos, porque eles eram lá da aldeia. Mas, de forma geral, ela é bonita, ela é bem filmada, tá? Todo mundo está mais ou menos bem, especialmente o Alfred Molina. Gostei, por exemplo, do relacionamento entre o Gamache e a sua esposa. Ao invés de ficar reclamando igual uma louca, você não tá aqui, você não fica comigo. Né? Igual essas séries tem o policial, ele ganha o dinheiro dele lá, sustenta a família e os filhos, e a mulher fica reclamando que o cara não tá em casa. Poxa, por que casou com um vagabundo do policial, então? Que saco, né? Nessa série não tem isso. Tanto o relacionamento deles é muito amoroso, ela é muito apoia, vou dizer daqui a pouco mais coisas, e ela também tem um emprego, ela é palestrante, ela faz coisas, então são os dois, eles são parceiros, então é legal isso, tá? Tudo bem, de vez em quando sacarina um pouco, o Gamache é muito bonzinho, mas enfim, tudo bem. E, claro, todo policial de série moderna tem fantasmas. No caso do Gamache, ele tem pesadelos recorrentes sobre a infância. Aí, inclusive, esses pesadelos vão explicar por que ele está tão interessado no caso da moça indígena desaparecida, né? Mas eu achei que aí, no caso do Gamache, esses sonhos e esses fantasmas vêm com a profissão, né? Um chefe inspetor vê muito cadáver, vê muito sofrimento. Então, é claro, você não passa por isso incólume, mas ele não, esses fantasmas não fazem com que ele seja inapto ou inepto para investigar os crimes. E não fazem dele também um alcoólatra, um cara assim. É bem legal. Termina com um falso cliffhanger, né? Só que ainda não sei se vai ter uma segunda temporada, a Amazon não confirmou ainda. Eu digo falso cliffhanger porque são 18 livros, só 4 foram. E quando você vê o cliffhanger, você vai entender por que eu estou falando que é falso, né? Mas assim, todas as coisas que precisam ser resolvidas, tanto dos crimes da semana, quanto do macro crime, lá da macro história da moça desaparecida, tudo isso é resolvido na primeira temporada. Não se preocupe. Estou dizendo esse cliffhanger, né, esse gancho para uma segunda temporada, é porque determinada personagem vai terminar lá numa situação bem perigosa. Mas como eu falei, são 18 livros. Duvido que eles matariam. Não teria mais série, uma parte importante da série não haveria. Por isso que eu falo que é um falso cliffhanger. De forma geral, é assim, é legal. Se você gosta de uma história de detetive, só não vai esperando um Nordic Noir para baixo, assim, né? E nada muito, se você é fã desse tipo de série como eu sou, né? Então não é um policial Nordic Noir ou britânico, tipo Broadchurch, aquela coisa triste e tal. É mais, como eu falei, uma cruza de algum herói da Agatha Christie com Agatha Poirot, sei lá. É a Agatha Christie com Midsommar Murders, esse tipo de coisa. É bem legal, gostei bastante. Ou gostei médio, né? Bastante não. Bastante eu gosto de Unforgotten, Happy Valley. Eu estou mais pro lado britânico da força policial, quando é mais deprê. Mas eu achei legal, eu acho que precisa ter esses policiais mais para a gente ver assim digestivamente, né? Não precisa todas as séries policiais ter aquela nuvem assim pesada. Essa aí não tem, não. Os casos já são tristes, suficientemente tristes, né? Tchau.